Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, seu podcast, videocast, tudo cast, que traz sempre as entrevistas com os autores mais bacanas que fazem os grandes livros deste país. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet. Estou sempre aqui com ele, essa sumidade da comunicação, que é o Aldrin Mazei. Tudo bom, Aldrin? Ele insiste nisso. Tudo bem, Paulo Tadeu, como é que você tá, meu amigo? Muito Tudo frio aí? ótimo. Aqui está um pouquinho, mas apesar do frio, a conversa vai esquentar, porque o assunto de hoje é bem quente, é bem interessante. Nós vamos falar hoje sobre holding familiar, um assunto que parece para poucos, mas interessa a muitos. Estamos aqui recebendo hoje o autor Eduardo Natali, autor desse livro aqui, ó, O Cofre da Família. Como a holding familiar blinda o seu patrimônio, elimina o inventário e garante a paz de quem você ama. Obrigado pela presença aqui, ô Eduardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar desse tema tão importante que é a holding familiar. É bem interessante mesmo. O Eduardo, para quem não sabe, ele é advogado especialista em direito tributário, tributário, perdão, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ao longo da sua carreira, ele percebeu que o seu conhecimento em impostos poderia ir além dos números, ele poderia ser a chave para evitar que famílias vissem o legado de uma vida inteira ser corroído pela burocracia. É isso mesmo que acontece, Eduardo. A gente está falando de um assunto que, para algumas pessoas, assim, as pessoas, nossa, mas vai falar do momento da morte, de patrimônio. Estamos falando de dinheiro, mas isso é uma realidade que todo dia está acontecendo com milhares de famílias, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, não é isso? É uma realidade e, além de milhares, é, milhões de famílias passam por isso aqui no Brasil. Tem dados que mostram que mais de 1 milhão de processos de inventário estão tramitando na justiça brasileira. E essa é uma realidade, e o principal é que muitas pessoas, muitas famílias não têm noção do problema que é o processo de inventário. A maioria das famílias tem uma certa ideia de que, sim, tem que fazer o processo de inventário para os herdeiros receberem os bens da herança. Só que muitas não têm noção do tamanho que é a encrenca do processo de inventário. Muitas pessoas não têm noção de como é um processo caro, demorado e que traz muitos conflitos para as famílias. Você inclusive, desculpa, Aldrin, você inclusive, uma das coisas mais assim, mais imediatas do livro é essa observação, assim, que muitas pessoas são, muitas famílias são pegas, às vezes pela surpresa, às vezes, de uma morte, né? Porque às vezes isso acontece aí imediatamente, ao longo de alguns poucos dias, e de repente não tem dinheiro nem para começar um processo de inventário, né? Para pagar um advogado, por exemplo, coisas simples. E ali já, pumba, já começa a perda do patrimônio que o parente acima deixou, e aí esse patrimônio começa a ser corroído. Exatamente. Nesse momento de maior fragilidade da família, nesse momento de luto, quando a família não tem recursos para pagar, para começar a pagar o processo de inventário, e muitas vezes desconhece o quão caro é, isso aí começa a gerar uma bola de neve de outros problemas, porque quando a família não tem ali os recursos para pagar as despesas do processo de inventário, isso gera novos custos e aumenta ainda mais a conta do processo de inventário. Ele normalmente fica ali entre 10 a 20% do valor total do patrimônio, mas quando a família não tem recursos recursos líquidos para pagar essas despesas, o que é que acontece geralmente? A família tem que vender bens da herança. E o que que acontece na maioria das famílias no Brasil? É, a maior parte do patrimônio ele está imobilizado, ele está na forma de imóveis. E aí tem que se vender normalmente um desses imóveis. E quando se vende um imóvel em inventário, é muito raro não se consegue o valor de mercado daquele bem. Então, o imóvel ele é vendido com desconto, muitas vezes ali na faixa de 20% do valor de mercado. Então, a família já sofre
uma grande perda no valor desse imóvel. E isso também gera outros custos, né? Muitas famílias não têm noção de que quando se vende o imóvel, incide um novo imposto, que é o imposto de renda sobre ganho de capital. E sempre quando a gente vende um bem por um valor maior do que a gente comprou, em teoria tem ali o ganho de capital, que é 15% sobre o lucro. Então, o que acontece na prática é de que as famílias compram imóvel há muitos anos atrás, muitas décadas atrás. E aí, quando se vende um imóvel no inventário, além de pagar um desconto, porque quem compra, ele precisa desse desconto para aceitar o risco que é comprar um imóvel inventário, porque ele vai demorar para receber, para conseguir entrar de fato no imóvel, né? Quem compra quer entrar logo, né, no imóvel. Mas quando se compra inventário, tem toda aquela enrolação da justiça, né? Então, para assumir esse risco, quem compra, muitas vezes o investidor tem que conseguir um desconto bom nessa compra. Então, tem a perda do deságio, do desconto do imóvel, tem imposto de renda sobre o ganho de capital. E isso aí, muitas vezes, nos piores casos, pode levar a uma perda de 40%. Nossa. O inventário pode custar até 40% nesses casos em que a família não tem recursos para pagar ali, aí leva a venda, e isso leva a novos custos, e aí a família pode perder até 40% do valor do patrimônio em um inventário. Ó, eu só queria dar o meu depoimento pessoal. Eu sou um cara que passou por esse processo em 2017 e um exemplo de alguém que nunca se preocupou com essa questão e senti na pele a burrice que é isso. Porque meu pai faleceu em 2017, eu tenho três irmãos e a gente nunca tinha pensado em produzir um inventário, enfim. Nós nunca nos preocupamos, né, com a morte, né, de um parente. A gente vai deixar para ver isso depois que acontece, né? E foi caríssimo. Nós gastamos uma grana com advogado, com o processo todo do inventário. Meu pai não era um cara que deixou muitos bens, ele deixou um apartamento. Eu tenho três irmãos para dividir um apartamento, dois automóveis, um negócio pequeno. Mas foi um processo longo, arrastado, caro pra caramba. E tô aqui revendo tudo que aconteceu, ouvindo você falar, viu, Eduardo? Por que que a gente não pensa nisso antes, né? Por que que a gente não tem essa cultura de nos prevenir, né, para esses momentos? Falta essa cultura, né, no brasileiro, né, Eduardo? Com certeza, com certeza. É um tabu, né, aqui para a gente falar sobre herança antes do evento, né, É. fatídico que é o falecimento, né? Você vai tocar nesse assunto Tanto- com um parente? Ah, você tá querendo que eu morra logo? O que que é? Não vamos falar disso agora. É isso que as pessoas pensam, né? E, no entanto, é Exatamente, importantíssimo discutir isso com antecedência. exatamente. Tanto por parte dos pais quanto por parte dos filhos, né? Se o filho resolve tocar no assunto, ele tem medo de parecer ganancioso, já está querendo pensar na morte dos pais, né? É. E por parte dos pais, falar nisso antes para muitos é também acelerar a morte, né? É muito desconfortável. Porém, é essa falta de planejamento que leva ao problema do inventário. A lei diz que quando alguém falece e deixa bens no seu CPF, o inventário é obrigatório. E a forma de evitar o inventário é através de um planejamento. E esse planejamento, obrigatoriamente, tem que ser feito em vida. Então, Pois é. se faleceu sem um planejamento, não tem escapatória. Eu me O arrisco a inventário dizer, vai chegar e forte. eu me arrisco a dizer que o que eu e meus irmãos gastamos com o processo todo do inventário foi mais do que valia o apartamento que meu pai deixou. Ele deixou um apartamento pequenininho na praia. Mas enfim, é o que você Sério? falou. Falta O inventário planejamento. custou mais do que o valor do apartamento? É, o apartamento não valia nada, porcaria. Mas é isso, faltou planejamento, né? E aqui que entra o teu livro, né? E a solução desse problema, né, o Eduardo? Porque você está falando aqui de um termo que para muitos está associado com grandes fortunas, assim, bilionários com dinheiro no exterior. Na verdade não é nada disso, né?
Eu queria que você explicasse para as pessoas, então, para as pessoas que estão vendo aqui o Pode Ler, o que significa esse conceito de holding familiar? Bom assunto, Paulo. O termo, ele assusta um pouco, né? Holding familiar é um termo em inglês e esse é um dos maiores mitos, né? De que é algo só para grandes fortunas. E de fato, a holding familiar ela nasceu para esses patrimônios maiores. Quem começou a utilizar essa estrutura foram os maiores, foram os bilionários brasileiros, né? Lá na década de 1970, que quando começou que a lei permitiu a criação dessa estrutura, era uma estrutura lá do direito empresarial que nasceu ali nas grandes empresas, nos grandes empresários, para proteger os patrimônios. Só que isso foi esse segredo, né, que ficava guardado ali entre as famílias mais poderosas, foi sendo expandido e foi sendo de maior conhecimento de mais pessoas. E, na verdade, ele não vale só para grandes fortunas. Essa é uma ferramenta, uma estrutura jurídica que é aplicável para grandes famílias, não é apenas para grandes fortunas. Ela já pode ser, é, valer a pena para famílias que têm um certo patrimônio. É, varia muito, né? Mas o que que é o que é a holding familiar? É uma estrutura jurídica para guardar os bens da família e facilitar a transferência dos bens, de forma a planejar o pagamento dos impostos e reduzir esses impostos que seriam pagos de forma muito maior no inventário. Com a holding familiar a gente consegue reduzir bastante. Mas não é uma solução só para gente muito rica, tá? Uma das ideias do livro é popularizar esse assunto para que muitas famílias conheçam essa, que é uma alternativa e que é válida para muitas famílias, para a grande realidade das famílias brasileiras que têm imóvel, por exemplo. Se a família já tem um imóvel, pode ser que vale a pena. É claro que isso vai ter que ser avaliado caso a caso para ver se de fato é vantajoso para a família. Porque o planejamento patrimonial ele tem que ser obrigatoriamente pensado e analisado para aquela família em específico. Não existe uma holding familiar pronta que já vem só preencher os dados assim no modelo pronto e tá aqui a sua holding familiar pronta. Não, isso não existe. Tem que ser pensado caso a caso. Porque, em suma, fazendo aqui, vou fazer aqui, dar um exemplo bobo, e se eu estiver errado, você me corrija, por favor. O que o livro propõe, e essa questão da holding familiar, é assim: basicamente, a pessoa que detém esse patrimônio, ela continua dona desse patrimônio, né? Ela não perde nenhum direito sobre isso, ela não está passando imediatamente esse patrimônio para ninguém, porém ela já define como é que vai ser a utilização dos bens logo em seguida ao dia que ela se for. É basicamente isso, né? E aí Sim, você começa a evitar essa questão de transferência, porque já está tudo planejado, o que vai ser feito, inclusive evitar essa questão que a gente que faz, garantir a paz de quem você ama, porque começa a evitar a briga no futuro, que também acontece muito, né? exatamente. Com a holding familiar já fica tudo planejado, tudo definido, como vai se dar a transferência dos bens no momento do falecimento. Uma das formas que a holding familiar evita esses problemas lá na frente de discussão é justamente o próprio fato de planejar e trazer esse assunto antes, né? Porque o inventário, ele costuma trazer muitos conflitos familiares, muito em razão de nunca ter sido conversado isso. Os herdeiros lá no momento do falecimento ficam discutindo coisas que nunca foi tratado antes e muitas vezes não se sabe qual que era a vontade do dono do patrimônio. Então, a holding familiar, ela previne esse conflito através dessa própria conversa e também através de outras ferramentas jurídicas que já se definem as regras, como
por exemplo, o acordo de sócios, que é um dos documentos da holding familiar. E sim, como tu comentou, né, o dono do patrimônio ele continua sendo dono de tudo. Essa é uma das grandes vantagens da holding familiar. Na prática, nada muda para a família, né? Ela continua sendo dona de tudo, 100%. Ela não perde nenhum, não perde nada de controle. Não é como, por exemplo, a doação de bens em vida, né? Que é uma outra forma de planejamento mais tradicional, em que a pessoa vai lá no cartório, doa um dos imóveis para os seus filhos. Essa é uma forma mais comum, mais simples, nem sempre mais barata, né? Porque na doação o ITCMD, que é o imposto da herança, ele incide sobre o valor cheio do bem, o valor de mercado. Já na holding familiar, a gente consegue fazer com que esse valor incida sobre um valor menor. Mas o que eu queria dizer é que na doação, a família, o pai, a mãe, ela perde um pouco do controle do, do patrimônio. É, por exemplo, se o pai doa um imóvel e ele quer vender ele depois, ele vai precisar de autorização, vai precisar da assinatura do filho. E dependendo do regime de casamentos, até da nora. Então, imagina, né, como isso pode ser complicado dependendo da situação, né? Então, na prática, ele perde o controle. Já na holding familiar, fica 100% controle. O controle é tão grande que, se ele quiser, ele pode inclusive desfazer toda a holding familiar de forma simples, voltando ao estado anterior. Tem muita Pois é, gente que faz isso que você falou, né, Eduardo? Vai lá, eu vou no cartório, resolvo sozinho. É sempre bom ter um Uhum. advogado, né, para orientar, para apontar o melhor caminho, né? Porque cada caso é um caso. Você não pode achar que você resolve tudo sozinho no cartório, né? A maioria das pessoas pensa isso, né? Sim, é fundamental ter algum aconselhamento, porque é uma decisão muito grande, né? Muito importante. É o patrimônio que a família passou a vida toda lutando, né? Batalhando para construir, e por um descuido, assim, pode ser um ponto de conflito, uma dor de cabeça tremenda lá na frente. É, e Fazendo uma doação no cartório, pode até economizar ali o custo de advogado, né? Porque, em teoria, qualquer um pode ir no cartório ali e fazer a doação sem advogado. Mas isso aí pode criar problemas lá na frente, como eu comentei aí, a perda do controle, e também pode ser mais caro, dependendo do caso. Uma doação pode ser mais cara que um planejamento através de holding familiar, por exemplo. E como você colocou, não é só a questão de ser mais caro, né? A questão dos problemas que são imprevistos, né? Que são coisas que você não pode prever. Você colocou um exemplo que eu achei muito interessante, porque você traz um exemplo bem, bem concreto e que é muito comum às vezes. A pessoa, o pai ou a mãe, né? Os genitores fazem uma doação em vida de um bem para dois filhos, por exemplo, né? Os dois filhos são solteiros, porém, um deles se casa em comunhão total de bens, né? Passa um tempo, passam 5 anos, esse que casou com comunhão de bens se separa. E aí o pai já não quer mais aquele, né? Já não quer mais que a nora tenha acesso aos bens, por exemplo, e aí começa uma briga gigantesca. Eu estou dando aqui um exemplo, existem, eu tenho certeza que você deve chegar para você assim, casos assim, os mais diferentes possíveis nesse sentido. Uhum. Essa é uma realidade, né? E a holding familiar ela consegue evitar isso, porque além de evitar que o cônjuge, né, a nora e o genro tenham direito, né, a outra parte do filho, a holding familiar ela tem cláusulas de proteção, né? Ela tem cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade, são ferramentas do direito que, na prática, ajudam a que essa parte do patrimônio ela não se comunique com o patrimônio do outro, né? Do cônjuge, no caso. E a holding familiar, ela evita isso, né, de que o cônjuge tenha direito, e ela também permite que o dono do patrimônio mantenha o controle total, né, evitando
que o cônjuge tenha acesso, tenha direito a essa outra metade do patrimônio. O principal é manter o controle, né, para muitas famílias. E a doação, infelizmente, ela faz com que o dono do patrimônio abra mão do controle total. É, Eduardo, e quando a pessoa que se foi, o falecido, só deixa a dívida, hein? O que que a gente faz? Passa para o advogado? Dá para sair correndo? Como é que fica? Tem Essa que é uma situação pagar? Ah, a complicada. dívida é do cara que morreu, tem que pagar? Essa é uma situação complicada, né? No processo de inventário, o que que a gente faz, né? O inventário é, grosso modo, listar todos os bens que a pessoa deixou, listar todas as dívidas, né? E dividir o que sobra, né? No caso de só haver dívidas, não ter patrimônio suficiente para honrar essas dívidas, a lei diz que a dívida não passa para os herdeiros. Então, essa é uma vantagem, pelo menos, né? Os herdeiros não vão ter que pagar essa dívida para os credores do falecido. Se no processo de inventário for verificado que as dívidas superam os bens, os herdeiros não vão ter esse bônus, né? Digamos. Então, quanto a isso, dá para ficar tranquilo de que os herdeiros não arcam, né, com essas dívidas. e a holding familiar protege nesse caso também, Eduardo? A holding familiar, ela é essencialmente uma das maiores vantagens é para preservar o patrimônio, né, que a família já construiu. Se a família tem mais dívidas do que patrimônio, ela não vai ajudar nesse sentido, né, porque não vai ter na prática um patrimônio real. Porém, uma das vantagens da holding familiar é, é proteger o patrimônio de dívidas, porque quando existe uma holding familiar, os bens da família vão estar lá dentro. E isso protege a família de reveses, de ações judiciais, de perdas do seu negócio, por exemplo. Então, a holding familiar, ela pode ajudar a evitar dívidas, ou melhor, ela pode ajudar que a família não perca o patrimônio em razão de outras dívidas que surjam. Por exemplo, a família tem ali sua holding familiar, tem ali seus imóveis dentro da holding familiar. E aí, em razão do seu negócio, da sua atividade profissional, por exemplo, sofre um processo e aí tem uma dívida que vai ter que pagar. Então, se a família tiver uma holding familiar, essa cobrança desse outro processo, em princípio, não vai conseguir tomar os bens da família, que são do seu patrimônio pessoal. Então, a dívida da atividade empresarial do seu negócio não vai conseguir, em princípio, atingir o patrimônio pessoal da família. Porém, uma coisa muito importante é de que a holding familiar ela não serve para evitar fraudes, ela não serve para evitar uma dívida que já exista. Se a família já está tendo essa dívida, essa cobrança, criar uma holding familiar seria ilegal. A holding familiar não serve para evitar essa, essa cobrança. Ela tem que ser feita antes. Então, dá para dizer que a holding familiar é a vacina, não é o remédio. Ela é uma medida de prevenção quando está tudo bem. Ela facilita muito com que a família não sofra à frente se acontecer algo de ruim, alguma cobrança. Pode falar, pode Não, falar. eu ia perguntar para o Eduardo se teve algum caso, qual o caso mais curioso que ele já pegou, né? Que a gente às vezes vê nas novelas, né? Na hora de ler o testamento do falecido aparece três esposas, cinco filhos em outro estado, aí tem que dividir. Você já pegou algum caso assim curioso, ou você já ouviu falar de algum caso assim que chamou sua atenção, que você possa compartilhar com a gente aqui? Assim, às vezes acontece casos bem diferentes, né? E isso tu comentou de ter filhos de outros casamentos é uma coisa que às vezes pega a família de surpresa, né? Já apareceu E para você? sim, sim.
A lei, ela diz que todos os filhos têm direitos iguais, né? Sendo do casamento ou não. E às vezes a família é pega de surpresa com outros relacionamentos que a família não sabia, né? Aí geralmente é uma confusão no inventário, né? No inventário, Ixi. é, as O Alden pessoas tá, não se conhecem, né? Aí Não ficam fala isso, brigando. o Paulo Alden, Tadeu. Não fala isso. o Alden tá preocupado com esse assunto. Ele trouxe aqui Ele porque ele sempre fala. quer. Você quer me queimar, né? Desculpa, Eduardo, pode seguir. Mas acontece, né? Ah, aí é uma receita para explosão e encrenca, né? No E processo de quando. inventário, as pessoas brigando. Eu estava lembrando agora, teve um caso de um bilionário indiano, do ano passado, se eu não me engano, ele deixou 600 milhões de dólares, que era mais da metade da fortuna dele, ele deixou para o cachorro. Essas coisas de, né, desejo de bilionário excêntrico. A família tem como cancelar um desejo desse? Tem como anular isso na justiça? Né? Pô, vai dar para o cachorro 600 milhões de dólares? Isso é possível? A vontade do dono do patrimônio pode ser anulada na justiça? Sim, sim. E esse aí é, na verdade, um dos grandes problemas do testamento, que é uma outra forma mais tradicional de planejamento do patrimônio, e ela traz muitas discussões sobre a validade do testamento. O testamento, ele geralmente é feito para privilegiar mais um herdeiro do que o outro, né? Porque se a pessoa não quisesse fazer isso, ela não iria fazer o testamento, né? Ela ia deixar, que a lei ela diz que vai dividir igualmente entre os herdeiros. E aí o testamento geralmente é uma das formas de privilegiar mais um do que o outro. Então, muitas vezes o herdeiro que se sente prejudicado, ele quer contestar isso na justiça, dizendo que o pai foi coagido, não estava bem da cabeça. Então sim, o testamento ele pode ser contestado e muitas vezes é. O testamento, Mas ele vai ter que ele não é, provar, né, que o dono do patrimônio tinha algum problema. É sim, complicado, eu sim. imagino, né? Tem Provar que isso. provar, tem que provar, mas a discussão é sempre, ela sempre acontece, né? Mesmo sem muitas provas. A prova, muitas vezes, ela é testemunhal, né, nessas situações de família. E aí, esse aí é um convite, né, para brigas, para ânimos aflorados, para processos demorados, com audiências e tudo. Mas, sim, pode ser contestado. Tem um processo, o inventário, ele não garante, perdão, o testamento, ele não evita o processo de inventário, né? Na verdade, ele garante. A lei diz que quando tem testamento, tem que ter o processo de inventário. E, além disso, ele garante um outro processo só para validar o testamento. Então tem um processo para ver se o testamento tá certinho e o juiz diz, tá ok, podemos seguir esse testamento. Então aí nesse processo aí tem muitas contestações. Desculpa, E interessante. Você pode dar a diferença do que é testamento e o que é inventário do ponto de vista jurídico? Qual é a diferença entre eles? o testamento é um documento de disposição das últimas vontades do falecido, né? O falecido, é, na época não é falecido, né? Porque tem que ser feito em vida. Ele diz o quanto ele quer que o seu patrimônio fique para cada um dos herdeiros. A lei diz que 50%, pelo menos, tem que ficar com os herdeiros necessários, geralmente filhos e cônjuge. Tá? Mas a outra metade, que a gente chama de parte disponível, o dono ele pode deixar para quem ele quiser, para um amigo ou para um dos filhos, por exemplo. Então, muitas vezes a pessoa faz o testamento e quer deixar uma parte maior para aquele filho ou mais querido, ou que esteve com ele no final da vida e ajudou mais, quer recompensar de alguma forma, né? Então, muitas vezes, os outros que não são beneficiados com esse testamento ficam indignados e resolvem contestar, né? Já o inventário é o processo para transferir os bens para os herdeiros. É o processo em que, de fato, se lista todos os bens que a pessoa deixou, todas as dívidas, e se transfere os bens ao final. Então, é a vontade do dono do patrimônio, de como ele quer destinar
essa metade que ele tem disponível, e o outro é um processo para, de fato, listar tudo e transferir para os herdeiros. Eduardo, tira uma dúvida aqui. Você está colocando aqui uma série de possíveis complicações que ocorrem dentro de uma família, os traumas e as disputas que muitas vezes aparecem. Você, além de advogado, tem que atuar como psicólogo também nessas horas também? Você, você vira psicólogo também nessas horas também? Sim, sim, um pouco. Advogado, quando lida com família, tem situações que o emocional é tão importante, às vezes, mais do que a parte técnica e jurídica, né? Psicólogo, conselheiro, é, às vezes advogado. Às vezes É, advogado, interessante, né? Porque tem muita disputa, né? Muita coisa. Por se tratar de família, além dessa herança que você está deixando, né? Material, imagino que venha muita outro tipo de herança, né, na forma como os filhos foram criados. Você está colocando o exemplo aí, o filho que ficou até o último momento, né? Os outros filhos, sei lá, por alguma razão ou outra, sei lá, moram em outro país, moram em outro estado, moram longe, e tem um filho que está ali, é quase vizinho, vai ali, abre mão, às vezes, da sua vida para cuidar do pai. E aí começam esses ressentimentos que depois você colocou, né? Imagino que isso aconteça também bastante, né? exatamente. E acontece bastante, e acontece mais, infelizmente, com as famílias que não se planejaram, né? Quando a família não se planeja, aí isso abre espaço, cria terreno para essas discussões maiores quando isso não foi conversado antes, né? Por outro lado, quando a família procura para fazer um planejamento patrimonial, nós temos um ambiente mais saudável, mais emocionalmente estável, digamos, né? Porque o problema não foi instaurado, né? Está ali todo mundo ali com o mesmo objetivo, todo mundo alinhado de, de procurar a melhor solução para ter esse planejamento da família estruturado e com o mínimo de conflitos possíveis, né? O que a gente está fazendo ali é tentar evitar os problemas. Então, quando a família procura para fazer um planejamento, esse é o momento em que não tem muitos conflitos, mas claro, toda família tem a sua história, a sua bagagem, e isso, claro, tem que ser levado em consideração na hora de fazer o planejamento. O planejamento ele não leva em conta só o patrimônio, né? Ele leva em conta a realidade da família. Um planejamento bem feito, você tem que considerar a realidade, a forma como que a família é estruturada, os seus valores. Então, a parte, o contexto histórico, o contexto emocional da família, é importante e tem que ser avaliado para construir a holding familiar da melhor forma possível para aquela família. Por isso que tem que ser, por isso que quando você fala que isso é discutido antes, esses eventuais conflitos, diferenças, eles são colocados na mesa naquele momento, né? E não Uhum. depois com o caos instaurado. Se tiver que ter Sim, bagunça, acontece antes. exato, Com a presença do maior interessado, no final das contas, que é aquela pessoa que construiu o patrimônio. exato. É, esse é o principal ponto, né? É conversado antes com o dono do patrimônio e com esse planejamento a gente consegue fazer valer a sua vontade de forma muito mais forte perante a lei, de forma muito mais firme do que o testamento. O testamento, ele costuma ser atacado, né, após o falecimento, muitas vezes. Mas já com a holding familiar, a gente traz outra área do direito, que é o direito empresarial. A holding familiar é uma ferramenta que nasceu no meio do direito empresarial, mas através dessa forma da holding familiar, é aplicado para uma realidade pequena, que é a da família. Mas as regras ainda são do direito empresarial, na sua maioria. E, para a lei, essas regras elas são muito mais firmes,
mais aplicáveis, muito menos contestáveis do que as regras do direito de família. Então, além de discutir antes, a gente consegue, através de uma ferramenta jurídica mais sofisticada, que é a rede familiar, fazer com que essa vontade seja respeitada de fato e não seja contestada através de um processo. Além desses problemas todos, né, que você evita, né, quando você trata do assunto com antecedência, é sempre bom envolver um advogado, porque se você deixa para resolver isso depois, aparece tanto imposto, tanta taxa. Acredito eu que o advogado vá orientar no sentido até de você reduzir essas despesas, né? Ele deve encontrar caminhos que uma pessoa sem ajuda não consegue. Eu paguei um monte de imposto que eu nunca tinha ouvido falar quando eu tive que fazer o inventário do meu pai, um monte de taxa que aparece que eu nunca tinha ouvido falar por falta dessa orientação, de prevenção, de estar com um advogado, um especialista ao meu lado. É por isso que é importante envolver sempre um advogado, né, Eduardo? Com certeza, com certeza. A questão do custo, ela é bem importante, bem impactante, né, para as famílias, e elas não têm noção do como é caro o processo de inventário. Só o imposto da herança, que é o ITCMD, ele pode custar até 8% do valor da herança. Esse é um valor muito significativo, né? Se os herdeiros não têm esse dinheiro, aí complica, principalmente se a herança não tem esse valor líquido, né, para pagar a despesa do imposto. Mas além de imposto, tem as taxas de cartório ou as taxas da justiça, tem os honorários de advogado. Então, esse valor ele pode facilmente chegar a 20%, entre 10% a 20% do valor da herança. E através de um planejamento a gente consegue normalmente reduzir esse valor, através de possibilidades que a lei permite. Uma delas é, por exemplo, o imposto sobre a herança, ele é de até 8% e ele incide sobre o valor o valor de mercado do patrimônio, o valor que os bens valem hoje. Mas através de um planejamento, a gente consegue, através da holding familiar, fazer com que esse valor não incida sobre o valor de mercado dos bens, mas incida sobre um valor reduzido. Então, essa é uma forma legal de fazer com que o imposto final seja menor. Embora o percentual seja o mesmo, de até 8%, o valor sobre o qual ele vai incidir vai ser reduzido, então reduzindo num imposto menor. Então, muitas vezes a holding familiar fica custando uma fração do que o inventário custaria. E é interessante você falar isso, né? Porque as famílias, de uma forma geral, deveriam pensar disso aí que você está falando agora, porque economiza. Para aquele que só pensa em dinheiro, já tem aí uma solução, né? Só de evitar uma disputa judicial, que aí imagina assim, o meu pai queria isso, minha mãe queria aquilo, né? Como é que você vai provar isso depois? Que briga que você vai ter com irmãos, com outros herdeiros? Então é mais fácil fazer isso agora, e pensar, né, em evitar um litígio, depois, e facilitar isso agora, com essas discussões prévias, né? Acho que é o grande recado que o teu livro está deixando com essa ideia que você está colocando para as pessoas em relação a esse conceito que merece ser cada vez mais ser difundido. Os benefícios da holding familiar, de evitar conflitos, de evitar o processo de inventário, são muito grandes, são muito fortes. Mas muitas vezes a holding familiar ela convence apenas pela matemática. Em vez de levar um processo que vai custar uma boa parte do patrimônio, fazer isso tendo um pouco de proatividade vai custar muito menos do que um processo de inventário. Então, às vezes, o convencimento é só pela matemática. Quando a família vê que o processo de inventário vai custar, por exemplo, digamos, R$ 200.000 e uma holding familiar vai custar a metade ou menos disso, muitas vezes menos do que isso, a família ali fica convencida apenas pelo custo. Mas claro,
no livro eu digo que o maior benefício da holding é a paz da família, porque o que a gente quer é o bem, né, da nossa família. E quem faz um planejamento, a gente faz pensando na nossa família, não na gente, né? Porque são eles que vão estar aqui depois. Então, além de evitar que o patrimônio chegue apenas uma parte, né, chegue consumido já pelos custos, o dono do patrimônio faz esse ato de cuidado, esse ato de planejamento, esse ato de amor para a família, para que o patrimônio chegue intacto, chegue preservado para a família e sem conflitos, né? Com paz, com a família mais tranquila naquele momento delicado que é o luto do ente querido. Então, eu vejo assim o planejamento como um ato de cuidado e de amor para quem a gente mais ama. Muito bom. Muito boa ideia, muito boa ideia. Então, deixa eu só mostrar aqui de novo, ó, o livro do Eduardo, O Cofre da Família, como a holding familiar blinda seu patrimônio, elimina o inventário e garante, mais importante que ele está falando, e garante a paz de quem você ama. Eduardo, faço votos de que esse teu livro aqui chegue a muitas pessoas. Tenho certeza que tem muita família precisando, desconhecendo esse detalhe e que vai fazer a diferença para muita gente, trazer paz para muita gente, organizar melhor as condições financeiras de muita gente. E parabéns aí pela ideia de publicar o livro. Muito obrigado. Espero que esse assunto ele chegue. É a ideia do livro, né, levar esse conhecimento para a maioria das famílias brasileiras de uma forma simples. No livro, eu procuro trazer esse assunto de uma forma bem simplificada, bem simples, conversando diretamente com o leitor, para que todo mundo possa entender, né, os benefícios, os males do inventário e como que o planejamento ele só tem a agregar muito para a família, de forma financeira, de forma emocional, para ficar tranquilos e ter uma família protegida com um patrimônio preservado para as próximas gerações. Deixar uma Perfeito. dica, né, para quem está assistindo, tem um pai aí, uma mãe, quer tocar, você quer tocar, você que é filho, você que é um eventual herdeiro, você quer tocar nesse assunto, seu pai é aqueles caras que, eu não quero falar sobre isso, vai falar, tá querendo que eu morra cedo, seu pai é desses assim, pega o link dessa entrevista, passa para o seu pai, para esse parente, ó, dá uma assistida aí, vamos falar sério sobre esse assunto, ou pega o livro, dá o livro de presente, né? Dá uma Faça as lidinha. duas coisas. É, dá uma assistida, lê o livro, porque você vai ver de outra forma esse assunto, né? Acho importante a gente falar sobre isso. Eu, de novo, como eu disse no início da entrevista, se eu soubesse disso com antecedência, eu teria agido de outra forma e não passado pelo que eu passei quando tive que fazer o processo de inventário do meu pai. Parabéns, Eduardo. Muito bom. As redes Muito sociais, obrigado. você tem, quer deixar suas redes sociais, Isso. Eduardo? Claro, claro. Pode me seguir no Instagram, @eduardo.natali. Também pode acessar meu site para acompanhar o trabalho, que é eduardonatali.com.br. Legal. A gente também está no Instagram, Pode Ler Podcast, e no YouTube. Você está assistindo a gente aqui, você aproveita, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá um joinha que é importante, que aí essa entrevista vai ser compartilhada para mais pessoas. E você também pode fazer isso pegando o link da entrevista e jogando nos seus grupos de WhatsApp, mandando para amigos e parentes. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista aqui no Pode Ler. Valeu, gente!